Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. E o que nós vamos fazer neste vídeo aqui? Uma análise super completa de um dos poemas desse livro que faz parte, a partir deste ano, do vestibular da FUVEST. E, aliás, ele já está confirmado para os próximos 3 anos, tá bom? Eu sei que esse livrinho aqui deixa os vestibulandos de cabelo em pé. Geralmente quando aparece um livro em versos, né, poemas, os alunos ficam muito preocupados e é por isso que eu vou ao longo deste ano trazer análise de vários poemas deste livro. Então a gente vai começar com o poema Lira 2, que faz parte do primeiro aglomerado, da primeira parte do livro, tá? Esse livro, aliás, ele é composto de 3 partes. Então vamos começar com a primeira parte, Lira 2. Vem comigo. Esse poema, gente, ele é composto por 9 estrofes, tá? Então eu dividi aqui em 5 slides. Então a gente vai fazer, eu geralmente gosto de fazer uma leitura primeiro, tá bom? Começar com uma leitura para que você possa se ambientar com o poema, ter uma ideia do todo. Porém, como esse poema ele é um pouco mais longo, para o vídeo não ficar muito longo, porque eu sei que vocês não gostam, né, de perder tempo, então eu vou direto para análise. E depois, lá no final, eu faço uma leitura do todo para que, então, você consiga degustar um pouco do poema, porque é muito importante fazer essa degustação após a análise, ok? Então vamos direto para a análise do texto. Então vamos lá. Ele começa, né, o primeiro verso com pintam Marília os poetas. Eu quero que vocês observem primeiro que a gente tem aqui um vocativo. Então, esse poeta, esse eu lírico, ele está conversando com a Marília, ok? Então, a Marília é a que recebe as cartas, né? Olha o título do livro, Marília de Dirceu. Então, é o Dirceu conversando com a Marília, esse eu lírico. Então, ele está falando o que para Marília? Pintam os poetas a um menino vendado com uma aljava de setas. A aljava é como se fosse uma bolsa de setas. Então, eu quero que vocês construam essa imagem na cabeça de um menino vendado com uma aljava, né, com uma bolsa de setas nas costas, arco empunhado na mão, um arco na mão, ligeiras asas nos ombros, então tem asas também, e um tenro corpo despido, né? O corpo despido, quer dizer, ele tá peladinho, ele tá nu, né? Quase nu, né? O tenro aqui com um significado de delicado, um corpo bem delicado. E de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão. Então, esses aqui, olha, são os nomes, 2 nomes utilizados para o mesmo ser. E de que ser ele está falando aqui? Ele está falando do Cupido, tá? Então ele está dizendo que aqui os poetas pintam, né, esse Cupido, imaginam esse Cupido com esta fisionomia mais infantilizada, né, de um menino vendado que carrega uma bolsinha com setas, que usa um arco nas mãos, que tem asinhas, tem o corpo seminu, né, e recebe esse nome de Cupido ou de amor, tá? O mesmo ser. Então ele está falando aqui da visão dos poetas, dessa visão mais infantilizada. A partir da segunda estrofe, a gente vai ver uma outra visão desse Cupido, ok? Então ele diz o seguinte: porém eu, Marília, qual que é a opinião dele, desse eu lírico? Ele nega esta visão dos poetas, tá? Que foi falada na primeira estrofe. Então toda essa visão da primeira estrofe, ele, o eu lírico, nega esta visão. Então ele nega que assim seja amor, pois ele nem é moço, nem é cego, nem setas, nem asas tem. Então ele está dizendo que o Cupido não tem tudo isso, né, que aparece na descrição comum de um Cupido. Ora, pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito, que ele já feriu meu peito, por isso o conheço bem. Então ele está dizendo que ele vai fazer o quê? Ele vai formar um retrato do Cupido como o Cupido realmente é.
Porque, aliás, ele já foi ferido pelo Cupido. Ele já levou uma flechada do Cupido. Então, ele conhece, ele já viu o Cupido e por isso ele conhece como é o Cupido. Então, ele vai fazer uma descrição bem detalhada, vai montar um retrato desse Cupido, ok? E agora ele vai começar, então, a fazer uma longa descrição de como é esse Cupido. E eu quero que vocês observem bem essa descrição, porque é muito, muito interessante. Então, a primeira coisa aqui, ele vai falar a respeito dos cabelos, né? Os seus cabelos, quando ele vai falar os seus, gente, ele tá sempre falando aqui do Cupido, tá bom? Então, os seus compridos cabelos que sobre as costas ondeiam, então o cabelo do Cupido é um cabelo longo que cai nas costas, nos ombros, tá? São que os de Apolo mais belos. Então ele faz uma comparação do Cupido que ele está descrevendo com o ser, com a divindade da mitologia que vocês conhecem, o Apolo, tão conhecido, filho de Zeus. Tá? Então ele está fazendo esta comparação, né? São os de Apolo mais belos, mas de loura cor não são, tem a cor da negra noite. Então ele está dizendo que os cabelos do Cupido que ele já viu são mais belos do que os de Apolo, né? O Apolo, esse ser da mitologia, sempre colocado com muita beleza, né? Então ele está dizendo que o Cupido é mais belo do que uma divindade, do que Apolo, tá? Então tem o cabelo do Cupido é negro, não é loirinho, como dizem, e com o branco do rosto fazem, Marília, um composto da mais formosura união. Então forma assim uma perfeição do cabelo negro com a face clara. Então forma uma feição perfeita, mais perfeita do que a de Apolo. Continuando. Tem redonda e lisa testa, arqueada as sobrancelhas. Ele continua com essa descrição, tá? A voz meiga, a vista honesta e seus olhos são uns sóis. Então ele tá comparando os olhos do Cupido com os olhos com o sol, né? Por quê? Porque os olhos do Cupido brilham assim como o sol brilha, ilumina a tudo. Aqui vence amor ao céu, né? Aqui, neste quesito, o amor vence, o Cupido vence. Lembrando que sempre que ele colocar a palavra amor com letra maiúscula, ele está fazendo referência ao Cupido, tá bom? Então, o Cupido vence do céu, que no dia luminoso o céu tem um sol formoso e o travesso amor tem dois, tá? Então, o céu tem apenas um sol. O Cupido tem dois olhos e, portanto, dois sóis. Então, ilumina mais, brilha mais. Então, até neste quesito, o Cupido vence até do céu. Continuando. Vocês estão imaginando esse Cupido maravilhoso, né? Na sua face mimosa, Marília, estão misturadas purpúreas folhas de rosa. Purpúreas, a cor avermelhada das pétalas da rosa, tá? Brancas folhas de jasmim, dos rubins mais preciosos, rubins aqui fazendo referência ao rubi, a pedra preciosa avermelhada, os seus beiços são formados. Então ele vai falando da face, tá? Vai fazendo uma descrição da face. Vai falando das bochechinhas avermelhadas, das brancas folhas de jasmins, né? A face branca com as bochechinhas avermelhadas, os lábios, os beiços, tão preciosos e tão vermelhos quanto um rubi, quanto uma pedra preciosa. Os seus dentes delicados são pedaços de marfim. Então ele vai fazendo toda essa descrição da face, da beleza e da perfeição da face do Cupido. Mal vi seu rosto perfeito, dei logo um suspiro. Então assim que ele olhou para o Cupido, certo? Naquele primeiro momento, ele achou a perfeição assim tão grandiosa que assustou, né? Ele acabou dando um suspiro. E ele conheceu haver-me feito estrago no coração. Foi neste momento que ele se sentiu fisgado, flechado pelo Cupido. Foi neste primeiro olhar.
Punha em mim os olhos, quando entendia, eu não olhava, vendo que o via, baixava a modesta vista ao chão. Então, quando ele olhava para o Cupido, eles não conseguiam se encarar. O Cupido ia ser o lírico, tá? Punha em mim os olhos, quando entendia, eu não olhava, vendo o que via, baixava a modesta vista ao chão. A beleza era tão grande que ele não conseguia encarar o Cupido, não conseguia ficar olhando para o Cupido. Chamei-lhe um dia, olha, presta atenção nessa parte que ela é muito interessante. Chamei-lhe um dia formoso, chamei quem? O Cupido, ok? Chamei-lhe um dia formoso, ele, o Cupido também, ouvindo os meus louvores com um gesto desdenhoso, né? O que significa desdenhoso? Assim, com um gesto indiferente, se sorriu e não falou. Então, ele está dizendo aqui que ele chamou pelo Cupido, né? E o Cupido não atendeu. Olhou para ele de uma forma um pouco desdenhosa, sorriu, mas não falou nada, não respondeu. Pintei-lhe outra vez o estado em que estava esta alma posta, esta alma apaixonada. Ele já olhava para aquele Cupido e ele queria, ele desejava, ele louvava, ele admirava aquela perfeição, mas o Cupido o ignorava. Então a alma dele já estava posta em sofrimento. Não me deu também resposta, constrangeu-se e suspirou. Só que ele percebeu que o Cupido também ficou um pouco constrangido. Será que ele está sendo correspondido pelo Cupido? Não sabemos. E é estranho, né? Você pensar que o eu lírico está apaixonado pelo Cupido, né? Está admirando tanto o Cupido. Vamos lá, gente. O clímax do poema vai chegar e vocês vão entender. Conheço os sinais e logo, animado de esperança, busco dar um desafogo ao cansado coração. Então esse eu lírico está dizendo assim, eu conheço os sinais. O Cupido ficou constrangido, então isso significa que eu posso ter esperança. Ele fala aqui, né, desta esperança. E ele então pôde suspirar e dar um desafogo no sentido assim de uma folga para esse coração cansado, para esse coração que já estava em sofrimento. Eu pego, daí agora ele vai para ação, tá? O eu lírico vai para ação. Eu pego em teus dedos nevados. Então o eu lírico ele encosta no Cupido, ele pega nos dedos do Cupido e querendo dar-lhe um beijo. Olha só. O eu lírico, então, queria dar um beijo, pega nos dedos com a intenção de puxar o Cupido e dar um beijo no Cupido. Cobriu-se todo de pejo é vergonha, e fugiu-me com a mão. Então, o Cupido ficou envergonhado com essa situação, né, de receber um beijo do eu lírico e fugiu-lhe com a mão. Ele retirou a mão, né, porque, aliás, o eu lírico estava segurando os dedos, né. Então, ele foi lá e tirou a mão. E agora, gente, se preparem, porque a gente vai para a última estrofe. E nesta última estrofe a gente tem a grande revelação do poema, e daí tudo faz sentido. Vamos lá. Tu, Marília, agora vendo de amor o lindo retrato, então agora, né, que está terminando, ele finalizou esse retrato, ele já fez todas as descrições do Cupido, então agora ele mostra esse retrato para Marília. E daí a Marília olha para esse retrato e vê o Cupido, né? Vê o amor aqui, certo? Que é o Cupido. E vê esse lindo retrato do Cupido. Só que daí, olha só. Contigo estarás dizendo que é este o retrato teu. O retrato da própria Marília. Então, o retrato do Cupido é o retrato da Marília. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Então, o tempo todo, o Cupido na cabeça dele, aquele capaz de fisgar o coração de qualquer pessoa, não era o Cupido, não era o Cupido dos poetas, era o Cupido Marília, era a própria amada dele. Sim, Marília, ele confirma, a cópia é tua. Que Cupido é Deus suposto, se há Cupido é teu rosto, ó, se há Cupido é teu rosto.
que ele foi quem me venceu. Então aqui na última estrofe a gente tem um clímax do poema, a gente tem a grande revelação de que na verdade o Cupido não era o Cupido era o tempo todo a Marília. Então toda aquela perfeição de descrição que ele faz do rosto, da face, dos olhos, dos cabelos, de tudo, era a descrição da Marília. Quando ele pega nas mãos, ele não tá pegando a mão do Cupido, ele tá pegando nas mãos da Marília. Quando ele tenta dar um beijo, ele não tenta dar um beijo no Cupido, ele tenta dar um beijo na própria Marília, certo? Ai, que poema lindo, não é mesmo? Então agora a gente vai voltar. Ó, primeiro, antes de qualquer coisa, se esse conteúdo foi útil para você, você vai curtir e vai encaminhar isso para alguém que você queira que assista, tá bom? Então agora a gente vai voltar para o início do poema e vamos fazer uma leitura completinha para que você possa então degustar a beleza do poema agora com uma análise completa. Você vai enxergar agora desde o princípio quem é esse Cupido. Então vamos lá. Marília de Dirceu, parte 1, Lira 2. Pintam, Marília, os poetas a um menino vendado com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, e de amor ou de Cupido são os nomes que lhe dão. Porém eu, Marília, nego que assim seja amor, pois ele nem é moço, nem é cego, nem setas, nem asas tem. Ora, pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito, que ele já feriu meu peito, por isso o conheço bem. Os seus compridos cabelos que sobre as costas ondeiam são que os de Apolo mais belos, mas de loura cor não são, tem a cor da negra noite e com o branco do rosto fazem, Marília, um composto da mais formosa união. Tem redonda e lisa testa, arqueadas sobrancelhas, a voz meiga, a vista honesta, e seus olhos são uns sóis. Aqui vence amor ao céu, que no dia luminoso o céu tem um sol formoso, e o travesso amor tem dois. Na sua face mimosa, Marília, estão misturadas purpúreas folhas de rosa, brancas folhas de jasmim, dos rubins mais preciosos, os seus beiços são formados, os seus dentes delicados são pedaços de marfim. Mal vi seu rosto perfeito, dei logo um suspiro, e ele conheceu haver-me feito estrago no coração. Punha em mim os olhos, quando entendia, eu não olhava, vendo o que via, baixava a modesta vista ao chão. Chamei-lhe um dia formoso, ele, ouvindo os seus louvores, com um gesto desdenhoso se sorriu e não falou. Pintei-lhe outra vez o estado em que estava esta alma posta. Não me deu também resposta, constrangeu-se e suspirou. Conheço os sinais e logo, animado de esperança, busco dar um desafogo ao cansado coração. Pego em teus dedos nevados e, querendo dar-lhe um beijo, cobriu-se todo de pejo e fugiu-me com a mão. Tu, Marília, agora vendo de amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este o retrato teu. Sim, Marília, a cópia é tua. Que Cupido é Deus suposto, se há Cupido é só teu rosto, que ele foi quem me venceu. Uau, que lindo! Espero que você tenha gostado. Eu voltarei com outras análises deste mesmo livro, ok? Beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo.